professores, gestores e pedagogos! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o caderno pedagógico de unidades de transição de geografia. Este caderno foi organizado para auxiliar os professores na realização de seus planejamentos pedagógicos e nas adequações metodológicas que serão feitas cuidando sempre para atender os objetivos e critérios postos no currículo. Para começar, vamos lembrar de um dos principais objetivos do ensino da geografia para o ensino fundamental, que é promover a compreensão das realidades socioespaciais que os estudantes vivenciam, e isso significa oportunizar o estudo da dinâmica complexa existente nas relações entre sociedade, espaço e natureza. Assim, nos anos finais, o nosso foco de trabalho é a leitura dos espaços de vivências, com o objetivo de favorecer a construção dos conceitos que possibilitem a compreensão desse espaço. Mas e como fazer isso? Realizando um trabalho baseado na problematização do cotidiano, no levantamento de hipóteses e na educação para a cidadania, mostrando aos estudantes como a geografia está aplicada em nosso dia a dia. Esses encaminhamentos servem para incentivar os estudantes a reconhecer e comparar as realidades de diversos lugares de vivência, as semelhanças, as diferenças socioespaciais e assim pensar espacialmente. Mas o que é pensar espacialmente? Pensar espacialmente é uma atividade cognitiva que envolve o raciocínio, a flexibilidade, a memória, o planejamento e a execução de atividades, a resolução de problemas que permite aos estudantes refletirem, criticarem, compararem, estabelecerem conexões e comparações para compreender o seu lugar e outros lugares no mundo. O caderno de transição apresenta as videoaulas como recurso didático na aprendizagem de geografia. As videoaulas se desenvolveram em parceria com a CED, no formato Aula Paraná. Como o município tem um currículo próprio, os professores e as equipes pedagógicas das escolas fizeram as adaptações dos conteúdos que eram apresentados na Aula Paraná, para que esses fossem cuidadosamente trabalhados de acordo com o currículo do município. Nesse processo, os professores foram responsáveis em incentivar os estudantes a assistirem às aulas, planejar e entregar os kits pedagógicos, lidar com as individualidades de cada estudante e acompanhar as suas aprendizagens, acolhendo todas as adversidades que foram aparecendo no decorrer do tempo. Nós precisamos avaliar os estudantes para conhecer as aprendizagens que foram consolidadas nesse período e planejar como será realizado o trabalho pedagógico pelos profissionais da educação nesse formato de aulas. A avaliação diagnóstica terá um papel fundamental na organização dos conteúdos e no planejamento dos professores, pois é a partir desse formato que os professores terão informações sobre as aprendizagens que foram consolidadas pelos estudantes e, a partir daí, retomar alguns conteúdos e conceitos ou avançar em outros. E como podemos organizar essa avaliação diagnóstica em geografia para os anos finais? Para nortear essa avaliação, o professor poderá fazer algumas perguntas e assim identificar em qual momento de aprendizagem o estudante se encontra. A partir daí, ele poderá planejar atividades que ajudem esse estudante a avançar e consolidar essas aprendizagens.
Vamos observar algumas questões que podem ajudar a nortear a organização da avaliação diagnóstica para os estudantes dos anos finais. O estudante compreende a formação, a transformação e as características das paisagens? Ele reconhece, lê, interpreta e utiliza a linguagem cartográfica em representações do espaço geográfico? O estudante compreende a inter-relação natureza e ser humano na produção do espaço geográfico em diferentes espaços de referência? Ele reconhece as atividades produtivas e sua influência sobre a organização do espaço geográfico que resulta das relações políticas, econômicas e culturais? Ele reconhece as formas de regionalização de acordo com os espaços de referência? Conhece a diversidade da população e seus deslocamentos, as dinâmicas populacionais de acordo com os espaços de referência? Compreende as corporações e organismos internacionais e reconhece as questões socioambientais nas ordens local e global? Assim, eu reforço com vocês que é a partir dessas perguntas que os professores poderão organizar e reorganizar os seus planos de ensino, de forma a não deixar nenhuma lacuna nos conteúdos a serem apreendidos. E pensando nisso, retomamos algumas orientações curriculares importantes para esse momento de transição. Primeiramente, temos que estar atentos aos objetivos pensados para os estudantes de 6º e 7º anos. Vamos lá? Objetivos do ciclo 3. Ampliar a compreensão do espaço geográfico e sua representação, do local ao global, suas interações por meio do estudo das paisagens, considerando a relação entre a sociedade, seus aspectos socioeconômicos e a dinâmica da natureza, promovendo uma educação voltada para a consciência espacial e para o exercício da cidadania. Vejam que aqui no ciclo 3 nós temos ali o verbo ampliar, né? A compreensão do espaço geográfico e a sua representação. Por quê? Porque lá no ciclo 2 e no ciclo 1, nos anos iniciais, eles já tiveram contato com essas representações do espaço geográfico. Mas agora, cabe aos professores de 6º, 7º, 8º e 9º ano aprofundar esses conhecimentos. Aqui nós temos um exemplo dos quadros de conteúdos que foram trabalhados por meio das aulas Paraná e os conteúdos previstos para os anos subsequentes. Vamos dar uma olhadinha no quadro. Do meu lado esquerdo, nós temos a coluna que vai mostrar os conteúdos que foram trabalhados por meio da aula Paraná em 2020, de acordo com o currículo da Rede Municipal de Ensino. E na coluna da direita, nós temos os conteúdos previstos para o próximo ano. No caso desse quadro, o exemplo é de 6º ano e 7º ano. E é a partir da leitura desses quadros que vocês vão ver o que será necessário aprofundar ou retomar com os estudantes por meio da avaliação diagnóstica que será organizada. Agora, vamos dar uma olhadinha nos objetivos para os 8º e 9º anos. Objetivo e ciclo 4. Analisar o espaço geográfico e sua representação, do local ao global, suas interações por meio do estudo das paisagens, considerando a relação entre a sociedade, seus aspectos socioeconômicos e a dinâmica da natureza, bem como reconhecer a influência do processo de globalização e da dimensão política na configuração dos espaços e no modo de vida do ser humano, visando a consciência espacial e o exercício da cidadania.
Veja agora que o verbo utilizado é o analisar. Analisar o espaço geográfico e a sua representação. Veja que a gente tem um trabalho ainda maior de permitir que esses estudantes analisem esses espaços e suas representações e façam as relações importantes para os conhecimentos geográficos. Também vejam que eu destaco ali para vocês a influência no processo de globalização, a dinâmica política, o modo de vida do ser humano. Tudo isso vem aprofundar os conteúdos que trazemos lá do 6º e do 7º ano. Um exemplo para vocês do quadro de conteúdos. Aqui eu trouxe os conteúdos do 7º ano, trabalhados por meio da aula Paraná em 2020, e os conteúdos previstos para o 8º ano. No caderno pedagógico, vocês vão ver quais são as relações que vocês podem fazer entre esses conteúdos para trabalhar com os conteúdos do ano atual. Pensando nesses objetivos, no Ensino Fundamental 2, são indicados encaminhamentos com atividades que permitam aos estudantes exercitar a capacidade de investigação e resolver problemas, levantar hipóteses utilizando os conhecimentos geográficos, realizar as conexões entre lugares e diferentes temas do conhecimento geográfico, estabelecer a relação ser humano, espaço e natureza, que também é uma aprendizagem importante, pois conduz o estudante à percepção dos aspectos econômicos, políticos, culturais, entre outros, do mundo em que vivemos. Além de desenvolver atividades de análise de informações geográficas e procedimentos de pesquisa sobre os mais diversos temas da geografia, e exercitar o pensamento espacial, aplicando os princípios do raciocínio geográfico, analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem. Esses princípios são fundamentais para a compreensão dos fatos e dos fenômenos geográficos. O pensamento espacial é uma atividade que possibilita os seus estudantes refletirem, criticarem, compararem, compreenderem o lugar e outros lugares no mundo. Como exemplo da utilização do pensamento espacial, as situações problemas envolvem a aplicação de conhecimentos geográficos em situações do dia a dia. Essas situações envolvem conhecimentos como orientação, direções cardeais, leitura, interpretação de mapas rodoviários, estações do ano, entre outros. Vamos dar uma olhadinha numa situação problema que a gente sempre traz como exemplo para os professores? Como escolher um lugar para sentar no ônibus de viagem ou deslocamento de certo lugar a outro no período da tarde sem ser incomodado pela luz do sol? Veja, essa é uma situação que coloca os alunos em ação. Eles terão que pensar quais são os conhecimentos que eles terão que aplicar para resolver essa situação. Agora, nós vamos conversar sobre algumas orientações metodológicas apresentadas no caderno pedagógico de unidades de transição. Bem, muitas estratégias de ensino e aprendizagem foram utilizadas durante as aulas Paraná. No entanto, o formato da aula remota termina limitando o trabalho com importantes estratégias de ensino-aprendizagem da geografia. E dentre essas estratégias, nós selecionamos algumas que deverão ser melhor exploradas no retorno às aulas presenciais. Vamos conhecê-las. A primeira que eu trago para vocês é a aula de campo.
A aula de campo possibilita o contato in loco do estudante com o espaço vivido e com o fenômeno geográfico a ser estudado. As aulas de campo propiciam a relação entre os conteúdos trabalhados em sala de aula e os acontecimentos e espaços do entorno. Talvez, nesse momento, ainda não seja possível desenvolver aulas de campo, mas logo vamos retomar essa prática tão importante para a geografia. Vamos acompanhar agora a fala da professora Elaine de Cássia Frick, da Universidade Federal do Paraná, sobre a importância da aula de campo para o ensino e aprendizagem da geografia. Olá, educadoras e educadores, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre um encaminhamento metodológico bastante importante para a geografia, que é a aula de campo. Eu me chamo Elaine Frick, sou professora do Departamento de Geografia da UFPR há alguns anos e há mais de 10 anos eu coordeno um projeto chamado Expedições Geográficas, o PEG, vinculado ao programa Licenciar. Nesse projeto a gente estreita as relações entre universidade e escola, permite esse momento de extensão, ou seja, de levar a metodologia que nós desenvolvemos sobre a aula de campo para a educação básica. Bom, é super importante a gente ressaltar, como alguns autores já vêm tratando isso na geografia há muitos anos, que o campo é indispensável para o conhecimento da realidade. Ou seja, o campo é o nosso laboratório na geografia, onde que a gente vai exercitar, fazer as relações de teoria e prática, é no campo. Mesmo com todo o aparato tecnológico que nós temos hoje disponível, e que bom que nós temos, e a gente viu isso agora nesse momento de pandemia, a importância de todo esse recurso para se trabalhar, para o ensino, ainda a aula de campo é fundamental. Então, quando de uma retomada, de um momento presencial, quando possível, é fundamental se trabalhar a aula de campo na geografia. Enquanto estratégia de ensino, a aula de campo ela permite essa relação entre teoria e prática, essa vivência barra cotidiano, as relações sociais, o entendimento das relações sociais e a construção de um pensamento crítico. Teoria versus prática, por tudo aquilo que a gente trabalha em sala de aula de forma teórica, a gente consegue pôr em prática no campo. A vivência, porque o aluno em campo começa a perceber e começa a ver que tudo aquilo que ele tem no seu cotidiano, pode ser visto naquele momento do campo, ou ele começa a entender o quanto a geografia é importante para esse cotidiano, ou que a geografia faz parte desse cotidiano, mais importante ainda, e começa a entender que a geografia vai além daquelas 4 paredes da sala de aula, vai além daqueles 45 minutos ou 50 minutos de aula de geografia. Relações sociais, porque estreita relações sociais entre os próprios alunos nesse momento de campo, entre os alunos e professores, e até mesmo na comunidade onde está sendo realizada aquela aula de campo. E a questão do pensamento crítico, porque uma vez em campo a gente começa a abordar as questões espaciais, as relações que acontecem ali, como aquele espaço geográfico foi organizado e em prática e a gente observa e compreende muitas vezes isso, as questões ambientais, os problemas sociais, isso acaba desenvolvendo um pensamento crítico para as nossas alunas e alunos. Bom, mas estamos falando de aula de campo, mas uma aula, Como uma aula, tem que haver organização e planejamento. Ela pode ser prazerosa, pode ser divertida e que bom, que seja isso também, mas é uma aula, portanto tem que ter todo um planejamento, Então aqui a questão de que série que eu estou atendendo, que conteúdo, que local eu vou fazer, e a partir daí posso aprofundar, essa aula de campo. Por quê? Porque uma aula de campo para um aluno do primeiro ano do Fundamental 1 é completamente diferente da aula de campo do 9º ano do Fundamental 2. Então pensar série, o conteúdo e o local é super importante. Eu posso iniciar com um aluninho do primeiro ano, aula de campo dentro da escola, no pátio da escola, na cancha, ou na quadra, e ali já explorar toda aquela teoria que eu vi em sala de forma prática para eles, de forma ainda super importante para eles, mas ainda é muito básico dentro da geografia. A partir do momento que vai aumentando a idade dos alunos, o conteúdo vai ficando cada vez mais complexo, a gente começa a pensar em outros locais, no entorno da escola, visitar um córrego próximo da escola, um bosque, um parque, e a partir do momento, que aprofunda-se esse conhecimento, a gente pode levar até para locais mais distantes, sempre levando em relação à escola, as características da escola e as características geográficas desse outro local.
Bom, aqui é a metodologia que nós desenvolvemos no PEG ao longo desses anos, né? A gente começa com o reconhecimento da área, que é fundamental. O professor precisa conhecer a área para fazer todo um planejamento, né? Até para saber dos cuidados a serem tomados. Aí vem o pré-campo, o campo e o pós-campo. No pré-campo é esse momento da teoria, é esse momento de trabalhar os conceitos, é esse momento de explicar como que a aula de campo vai acontecer. O momento do campo é um in loco, a observação, colocar em prática tudo aquilo que foi visto em sala de aula, muitas vezes levando instrumentos, recursos, como uma caderneta de campo, por exemplo, para fazer anotações, e um pós-campo que é o retorno. Gente, é muito importante esse retorno, que ocorram as reflexões, ali possam ser trabalhados alguns produtos, alguns materiais para pôr em prática aquilo que foi visto, ou até mesmo trabalhar algum tipo de avaliação. É super importante esse fechamento. Bom, aqui eu deixo disponível para vocês, nós temos alguns materiais de forma gratuita disponível no nosso repositório da UFPR, que faz parte do programa REA Paraná, que é Recurso Educacional Aberto, ou seja, gratuito, que vocês podem usar e adaptar para suas aulas. Então lá no Google digita CIB UFPR, que é o Sistema de Bibliotecas do UFPR, na página inicial aqui encontra o programa REA Paraná, ao clicar nele vai aparecer esse banner do programa, e aqui na próxima página clique em autores e digita o meu sobrenome Frick, que ali vocês encontrarão uma relação de pouco mais de 40 materiais ali, nós temos disponível, desde plano de campo, desde base topográfica para fazer maquete, carta imagem, enfim, tem uma série de materiais aí que vocês podem utilizar se vocês quiserem em suas aulas. Bom, aqui é o nosso e-mail de contato, tanto do PEG quanto o meu, e se possível nos siga nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Pessoal, foi um prazer, né, poder falar um pouquinho sobre a aula de campo com vocês. Até mais. Tchau, tchau. A partir do vídeo da professora Elaine, pudemos ver como é importante executarmos, desenvolvermos aula de campo com os estudantes. A professora Elaine já participou conosco em algumas formações pedagógicas e está sempre disposta a auxiliar professores e estudantes com os seus projetos. Na página do componente curricular de Geografia, nós também temos o material Caderno Pedagógico Aula de Campo. Esse caderno trata da importância da realização desse tipo de atividade, dos objetivos de cada etapa e também traz exemplos de encaminhamentos já realizados por alguns professores. Lá também na página nós temos alguns materiais referentes à aula de campo que podem ser explorados. Outra importante estratégia que devemos garantir no retorno presencial é o manuseio das representações cartográficas, oportunizando aos estudantes a leitura, a interpretação, a análise de mapas, gráficos, tabelas. A leitura e a interpretação desses materiais, dessas representações, durante o processo da alfabetização cartográfica, sugere que os estudantes manipulem diferentes tipos de representações da superfície terrestre, como mapas, globo terrestre, plantas, maquetes. E lembra que nesse processo o papel do professor como mediador é de extrema relevância. Nós também temos um material referente aos mapas mentais. A utilização dos mapas mentais no ensino da geografia é um recurso que possibilita a observação atenta, a compreensão e representação dos lugares de vivências pelos estudantes. Essa representação por meio de desenhos utiliza noções de cartografia, aproxima o estudante mapeador dos espaços de vivências e aos poucos vai tornando o estudante um leitor de mapas oficiais. Por isso, incentivamos tanto a produção de mapas mentais, para que os estudantes possam utilizar os conceitos aprendidos e as habilidades cartográficas, como alfabeto cartográfico, pontos, linhas, construção de noção de legenda, proporção e escala e a orientação espacial.
Então, como eu mostrei para vocês, como eu já falei, lá na página de Geografia vocês vão encontrar esse material, que além de trazer subsídios teóricos sobre os mapas mentais, também traz os mapas que participaram do concurso de mapas mentais em alguns anos atrás. Nas aulas de geografia, também é importante que os estudantes tenham acesso a reportagens. Essas reportagens podem ser de cunho econômico, político, social e natural. Elas favorecem a aprendizagem. É por meio delas que o estudante pode relacionar aquilo que parece estar tão distante nos livros didáticos aos fatos reais, nas escalas local, regional, nacional e global. As reportagens permitem que o estudante conheça, compare, interaja, vivencie, participe, transforme e atue no espaço geográfico. Um outro caderno pedagógico que também está disponível para os professores é o caderno O Uso do Google Earth em Sala de Aula. O Google Earth é um excelente aliado na aprendizagem dos estudantes. Ele apresenta imagens de satélite, fotografias aéreas, que possibilitam a realização de muitas reflexões de cunho geográfico, bem como a aproximação dos estudantes com os espaços de estudo. É um excelente recurso para as aulas de geografia e também nas relações com os conteúdos de outras áreas do conhecimento. Outro caderno importante é o caderno O Uso de Maquetes em Sala de Aula. Esse caderno apresenta a maquete como um importante recurso pedagógico e favorece a compreensão da passagem da representação tridimensional para bidimensional, entre outros aspectos geográficos como proporção, localização de elementos. Vale lembrar que o trabalho com maquetes no Ensino Fundamental 2 é mais aprofundado. Ele leva em consideração a escala, as curvas de nível, para a representação da hidrografia, do relevo, mas vale a pena conferir esse material até para que você, professor, consiga entender como é encaminhado o trabalho com a maquete no Ensino Fundamental 1. Então, esses são alguns recursos que poderão auxiliar vocês nessa retomada. E dessa forma, chegamos ao final da nossa videoaula sobre os cadernos de transição de geografia para os anos finais. Nessa videoaula, pudemos conversar um pouco sobre os aspectos mais importantes a serem estudados nesse processo de transição do ensino remoto para o ensino híbrido e presencial. Ressalto que vale a pena vocês fazerem a leitura do material, porque se vocês tiverem alguma dúvida, nós estamos sempre à disposição para auxiliá-los e desejamos a vocês um ótimo trabalho.